A questão é que a gente não dá muita valor ao que a criança está vendo e percebendo. E a criança percebe com mais clareza que adultos. Você nem precisa dizer nem apontar. É um suspiro que você faz, que a criança percebe, pai gostou, pai não gostou. E aquilo fica impregnado. Por que ele gostou, não gostou? Eu lembro que tinha umas matilhas de cães na rua, lá no estádio. Eu trazia tudo para dentro de casa, abria a geladeira e dava toda a carne que tinha. Minha mãe chegava, não podia entrar com aqueles monte de cachorro da rua E latindo para ficava ela. brava Ficava contigo. brava, mas não tinha jeito. E eram coisas assim que a gente vai vivenciando e questionando. Por exemplo, tinha uma senhora que ela disse que ela tinha 8 crianças que ela cuidava. Ela vinha fazer faxina de vez em quando. E ela disse, não, eu tinha 5 filhos, mas quem tem 5 pega mais 3, né? Falei, nossa, que bonito. E minha mãe só tinha nós duas, eu e minha irmã. Então, você começa a comparar o que está acontecendo. Essa senhora também, na hora dela ir embora, eu abri a geladeira e falei, isso aqui é para suas crianças, já que a senhora tem tanta criança, né? Entendi. E a gente vai percebendo que tem dor, tem sofrimento, tem desigualdade. E eram pessoas que ficavam, às vezes, mais tempo comigo do que minha mãe, que trabalhava, saía cedo, né? Mas você pensava no que você ia fazer da sua vida no Não, futuro? não. Eu casei muito cedo, casei com 14 14. anos, tive uma filhinha com 17, e aí meu pai começou a me atormentar. Vai fazer o quê? Ficar só cuidando de criança embrutece. Você vai estudar ou trabalhar? Eu falei, vou trabalhar. Ele falou assim, nem o quê? Não fez nada? Não estudou nada? Como é que você vai trabalhar? Eu falei, ele disse assim, eu não te ajudo, não vou arranjar emprego para você. Eu falei, tá bom, então vou estudar. Aí fiz naquela época, chamava Madureza, supletivo, né? Acho que chama hoje em dia, do ginásio. E que era muito interessante, porque eram 4 anos em um ano só. E o que acontece? Tudo está conectado. Quando você está muito na idade escolar normal, você estuda aquele ano, você está preocupado com os amigos, com os relacionamentos. Mas lá não, de repente tudo isso estava fora e eu queria estudar, e era divertido estudar. Então, eu fiz os 4 anos em um, foi muito bom, porque deu uma linha de conexão em matemática, história, tudo estava tudo conectado, né? Não estava quebradinho, né, como fica de um ano para outro. Depois disso, eu fiz um outro para o colegial, também, que chamava colegial, né? E aí, onde é que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Eu queria estudar filosofia. Meu pai, que horror, minha filha. Vai ser filósofa, não ganha nada. Vai ser professora, isso não é profissão. Eu falei, bom, então eu vou teologia pior ainda, minha filha. Teologia pior ainda. Que eram as coisas que me interessavam. Aí eu tinha um menino que estudava comigo, ele falou assim, vamos fazer direito. Eu falei, tá bom, vamos fazer direito. Entrei no Mackenzie, achei um horror. No Mackenzie, as meninas estavam todas procurando namorar, eu já estava divorciada, tinha uma filha, e meu pai dizia que eu não podia contar para ninguém que eu tinha uma filha, porque os meninos todos iam querer se aproveitar de mim, era a palavra, né? Então, eu vivia uma vida secreta. Eu não podia ter amigas, porque se as amigas fossem para minha casa, e as meninas estavam noutra fase da vida, e eu já tinha uma filha. Então, eu achei aquilo muito chato, e eu falei, bom, vou mudar, vou para a PUC. A PUC tinha aulas à noite, e tinha aulas de... como é que eu vou chamar isso, né? Não era bem ciências da religião, não era como se fosse um catecismo, né? Tá. E eu achei aquilo, porque eu já estava afastada da Igreja Católica, já dizia, não tenho nada a ver com isso, inclusive pela minha família, que a carne que vinha para a mesa onde nós comíamos era diferente da carne da senhora que cozinhava. E eu falava, mãe, isso não é Jesus. A sobremesa, às vezes, não chegava na cozinha da senhora que fez a comida. E a senhora que fez a comida era minha amiga. Ela me levantava de manhã cedo, me vestia, dava café da manhã, me punha no ônibus para a escola, ela era minha parceira. E ela não podia comer a mesma coisa que eu. Eu falei, mãe, isso não é ensinamento de Jesus. Eu não vou mais à missa. Aliás, eu não entendo o que é aquela missa. E eu não vou mais. E ela disse, minha filha, você tem direito à escolha. Você pode querer voltar a entender o que é essa tradição, mas a escolha é sua. Então, já tinha uma questão toda social ali que me cercava o tempo todo. E que eu percebia, e que me incomodava. Era como 2 mundos, né? E eles não se entrelaçavam muito. E, ao mesmo tempo, tinha as histórias do meu avô, que veio de uma família muito antiga, onde eles eram, sei lá, ganhavam terras na luta, né? Matavam índios e tudo, tanto que o meu tetravô foi morto pelos índios e tal. E ele contava muito que, quando era criança, quando ele nasceu, deram um menininho escravo para cuidar dele, que foi seu parceiro por muitos e muitos anos. E ele gostava de, à noite, sentar nas rodas de canto. E eles faziam uma fogueira e ficavam cantando, né, os povos escravizados.
O galo cantou, é para amanhecer, o galo cantou, é para amanhecer. E meu avô nunca esqueceu. E ele criou uma relação de grande intimidade com as pessoas escravizadas. Diferente de pensar, são meus irmãos brancos aqui, somos nós. E eles que cuidam de mim. Diz que anos e anos mais tarde, um dia ele encontrou com esse menino, que já era um homem adulto, ele estava a cavalo e o outro estava a pé, e ele foi seguindo meu avô a muitos quilômetros. Meu avô parou, desceu, disse assim, escute, filho, não me siga, eu vou para um caminho longe, você está a pé. E ele dizia assim, senhorzinho, senhorzinho, você é meu menino. Esse afeto que se cria de amor, de cuidar um do outro, eles passaram isso para mim. Entendi. Então, eu falo, gente, como é que a gente mexe nesse passado que era escravagista, você não sendo escravagista hoje? Você trabalhando para a inclusão, trabalhando pelas cotas, sim, trabalhando para perceber que somos todos irmãos no mesmo planeta. Podemos ter corzinha diferente, olhinho puxadinho para baixo, para cima, mas é uma espécie só, espécie humana. Então, isso foi muito colocado dentro de mim. E fui trabalhar no Jornal da Tarde, com 19 anos de idade. Tudo. Repórter da Geral. Então, era tudo, como crimes e passeatas. E, de novo, vem a questão social. Por que que algumas pessoas têm tanto e jogam tanto fora e outros não têm o que comer, estão pegando lixo? Isso aqui não está certo. Será que tem um outro caminho? E numa das matérias que eu fiz era sobre sociedades alternativas na Califórnia. E uma delas eram zen budistas. Eles não usavam agrotóxicos, eles reciclavam tudo, viviam praticamente de trocas, meditavam. Eu falei, o que é isso, né? Que povo é esse? Os Beatles meditavam. E eu gostava dos Beatles pela capacidade de comunicação de massa. Afinal, eu era jornalista, eu estava na comunicação. Como é que esses meninos são capazes de criar alguma coisa que fala para o coração de todo mundo? Não é deles só, não é só para aquela geração. Tanto que até hoje são clássicos, né? Eles não perdem o seu valor. Sim, assim, pessoalmente eu não sou muito fã do som dos Beatles, mas eu entendo toda a importância que eles tiveram para a música, inclusive, né, para tudo isso. Isso que você está falando assim do que te levou para esse caminho, me lembra muito de uma conversa que eu tive com o Eduardo Marinho, não sei se a senhora conhece, que ele é conhecido como pensador das ruas. Ele também não via sentido na maneira que as coisas aconteciam à volta dele e abandonou uma vida de certo, não é nem luxo, mas assim, uma vida tranquila, que ele tinha um caminho já determinado e tudo mais, e saiu de casa e foi pra rua e vive simples e tal. É isso. E leva uma vida que é mais. Que ele, com as palavras dele, é uma vida conectada com ele mesmo. É isso aí. Sabe? É E isso aí. é muito interessante ouvir esse cara falar também, porque ele fala das coisas simples da vida, que a senhora também fala nos seus vídeos e tal, nos seus livros. Que Tem um são... filme bonito que me passaram recentemente que se chama A Felicidade nas Coisas Simples. É um filme do Butão. É um filme tão bonito, sabe? Legal? É lindo, 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 lindo. É um menino que ele é um professor no Butão. E ele só pensa em ir para o Canadá. Ele quer ir para o estrangeiro, porque, claro, o estrangeiro é mais bonito. Ele toca violão, ele quer tocar num bar. Ele fica achando lindo que ele vai tocar no Canadá, num bar, que aquela é a vida dele. E o governo pede para ele ir para um vilarejo muito, muito, muito lá, no meio do mato do interior do Butão. E ele tem uma transformação incrível. Ele chega lá de celular, reclamando de tudo, mas que essa tradição, que besteira, e ele sai de lá um outro homem, porque ele vai encontrar felicidade nas coisas simples da vida. E o que são as coisas simples da vida? Nascer do sol, o pôr do sol, o boi mugindo, o galo cantando, a pessoa que sentia afeto por ele, que não encostava nele. Tem uma menina que eles têm, tinha uma atração pelo outro, eles não se tocam, eles põem a mão na mesma grade. É tão suave, tão delicado, tão bonito, né? E ele acaba conseguindo, indo para o Canadá. E quando ele está no Canadá, que ele está tocando no bar... Ele descobre que não é aquilo. Todo mundo bebendo, falando enquanto ele toca. Ninguém está ouvindo a música dele. E ele, no meio da partitura dele, ele pega um panfletinho daquela cidade onde ele teve. E assim termina o filme. É muito lindo. Entendi. Bom...
a beleza de apreciar o momento, as coisas que estão à nossa volta, com delicadeza, com sutileza, com carinho, com afeto. O afeto que não precisa agarrar, apertar, né? Porque a gente parece que quando gosta quer pegar, apertar. Não, não precisa, está aí, é seu. Não precisa disso. Bom, o ser humano precisa aprender isso daí então, hein, Monja? Porque a gente está meio longe. Reaprender é alguma coisa que nós sabemos e que a gente foi se distanciando. Quando a gente fala dos povos originários, que agora estamos chamando os povos indígenas, não tem povo originário, né? O povo originário é da África, gente. Pelo que a gente entende, a antropologia nasceu na África e se espalhou pelo planeta. Os povos indígenas na América do Norte e América do Sul vieram lá por cima, quando estava tudo grudadinho, né? Eles vieram da Ásia para cá. Então, os olhinhos puxadinhos que a gente identifica tão parecido com os japoneses, os nossos indígenas, eles não são originários daqui, eles não nasceram aqui. Nós somos migrantes. Todos nós estamos migrando o tempo todo. E emigrando, indo e vindo. Quando a gente fala que agora tem uma grande onda migratória, né? Sempre teve. Agora é mais visível, os nossos meios de comunicação tornam mais palpáveis, todos nós vemos o que está acontecendo o tempo todo, né? E guerras, está tendo guerra no mundo todo. A gente fala da Ucrânia e dói, né? Porque eles são parecidos conosco, classe média brasileira de São Paulo. Tu usa roupinha parecida, sapatinho parecido, a malinha parecido que a gente dá para as nossas crianças, né? O casaquinho de inverno que a gente conhece, né? Então você se identifica mais. Mas na África está tendo guerras terríveis. E muitas vezes nós não nos identificamos com esse povo que é mais pobre, que usa uma roupa diferente, mas também estão se matando lá, é um horror. Na Síria. É interessante, né, esse fenômeno, que a gente presta atenção no que a gente está a fim de prestar. Com que a gente se identifica mais, identifica talvez. Que é parecido comigo. É. Mas a gente tem que sair desse lugar e perceber que todos são parecidos conosco. E a gente precisa, nesse caso, Monja, na tua opinião, de uma transformação, ou que a gente precisa mesmo, se é que isso existe, se encontrar nos encontrarmos com nós mesmos? É o quê? Porque assim... simultâneo. Eu vi você falando que você não quer com as coisas que você fala, com as suas palestras e tal, você não quer pegar uma pessoa e transformar ela em outra pessoa. Não. Então, o que a gente está procurando pode ser também uma transformação, né? Eu posso escolher se eu vou atacar por este lado ou por aquele lado do seu jogo, né? E conforme a escolha que eu tenho, vão ser as outras escolhas que eu vou fazer subsequentemente. É como um jogo de xadrez. Por isso que havia, acho que era a Suplicy, quando ela era prefeita, que ela dizia assim, vamos ensinar xadrez nas escolas, porque as pessoas têm que pensar um pouco adiante do agora. Porque às vezes a gente só quer a resposta imediata, eu quero já. Mas esse seu movimento já desta peça, vai acarretar outros movimentos que possam não levar você para onde você quer. Então, desenvolver a capacidade nossa, desde pequeninos, a perceber que aquilo que você fala, que você faz e que você pensa, está no tabuleiro. E você mexeu uma peça. E será que você percebeu que, ao mexer essa peça, outras peças vão ser mexidas e que você pode perder? E não é só ganhar. Você pode perder, mas pode perder bonito. Porque a sua perda pode trazer benefício a muita gente. É que nem futebol, né? O time não ganha o tempo todo. Ele ganha, mas ele tem que aprender a perder também, né? Importante. O Dunga... Era o Dunga. O Dunga, uma vez eu tive uma palestra que ele estava, e ele disse essa frase mágica, ele disse assim, a vitória é uma espada, ninguém se senta sobre ela. Quando a gente acha ganhei, consegui, vai começar a perder. Então, não ganhei ainda, tem sempre ainda a ganhar. E o processo do autoconhecimento, da meditação, do zen, etc., não é dizer, eu já sei, agora eu sou uma mestra, não sou nada. Eu sou falha, faço um monte de besteira, de bobagem, mas eu vou percebendo. Então, essa falha aqui eu não vou fazer mais. É que nem no começo, né? Eu começava a digitar no computador, esquecia de salvar e perdia tudo. Era um horror aquilo. Que tristeza. Aí começa tudo outra vez. E eu aprendi uma coisa também nisso, né? A paciência e a perseverança. Se eu não gravei e se eu perdi, é porque talvez, se eu escrever pela segunda vez, vai ser melhor. E aí eu não brigava comigo, senão eu ficava uma fera comigo, né? Brigar consigo mesmo, inclusive, é uma prática comum. Muito. Né? Mas será que ela é... Eu acho que ela é, de certa forma, importante, não é? Ela nos ajuda e pode nos perturbar. Se ficar muito egóico, sabe? Eu
eu errei, eu mereço apanhar, eu mereço sofrer. Isso é ego puro. Ego puro. Pensei, nossa, eu falhei. Onde é que foi? Onde foi que eu falhei? E eu vou dar uma analisada nessa história, né? Por que eu deixei ele pôr o boneco aqui em cima, o robô aqui em cima? Eu não prestei atenção, né? Eu deixei ele pôr o robô, ele riscou. Nossa, agora já foi. Mas o que eu vou fazer? Se alguém vier com o robô de novo, vou dizer, pera um pouco, essa mesa é frágil, ela parece muito forte, mas ela pode ficar riscada. Não, pessoalmente, eu vou falar que pode botar. Ou ponha, porque vai deixar uma memória bonita. Ou se eu não quero que tenha, eu vou tomar uma providência para isso. Percebe? Essa é a diferença. Precisa ter um equilíbrio aí nesse... O eixo axial. De eu me culpar, ou de eu não me culpar, ou de eu ser permissivo demais comigo mesmo. Não, sou corresponsável pelo que acontece comigo. Eu estava no Japão e eu me orgulhava muito de sentar em lótus completa. Levei anos para conseguir sentar em lótus completa, o pé direito na coxa esquerda e o esquerdo na coxa direita. Parece difícil isso É daí. bem difícil, dói muito, complicado. Para mim era complicado. Naquela época eu fazia balé, fazia 3 horas de balé por dia, então tinha uma consciência de músculo. Era bem magrinha, sabe? Era outra pessoa, não é essa aqui não. E eu consegui, até que finalmente consegui, fiquei no céu. Cheguei no Japão, o período nos Estados Unidos era 35 minutos, lá era 45. E o joelho direito começou a desencaixar. Então, na hora que eu encaixava ele para cá, ele fazia cleque. E para levantar, ele tinha que fazer um outro cleque. E um dia, eu não ouvi o cleque, achei, vai ver que fez e que eu não ouvi. E na hora que eu pus o pé no chão, eu cortei a cartilagem do joelho. O osso cortou a cartilagem, aquilo doeu, que foi uma maravilha. E eu saí mancando de lá, e tudo, não pode gritar na sala de meditação, tudo em silêncio. E comecei a fazer vários tratamentos, e a minha superiora dizia assim, você sabe que você é responsável por isso, né? Falei, eu? Claro. Você não estava se exibindo, exagerando. É isso aí. Agora, o que você vai fazer todas as noites? Você vira para o seu travesseiro e se arrependa. E arrependimento tem um poema que diz assim, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. Então, todas as noites eu virava para o meu travesseirinho e dizia, eu sou responsável pelo machucado no meu joelho. Porque fiquei metida, fiquei exibida, né? E não percebi, não ouvi que tinha desengatado. E são coisas assim que fazem a gente se machucar no mundo, né?